né? Nós vamos falar de agroecologia agora, uma alternativa para a produção sustentável. Eu estou aqui com a doutora Tainá Zanetti online, ela é da UNB. Estou também no estúdio com a professora doutora Conceição Previero, bom dia, ela é da UBRA. E com a mediadora, que é gerente de sociobiodiversidade da Secretaria da Agricultura do Tocantins, Dilciane Viana. Bom dia, bem-vindas, tudo bem? Eu vou deixar vocês à vontade para esse bate-papo, vou ali tomar um café e uma água e eu volto já, vou acompanhar tudo, viu? Tá certo. Até mais. Então, bom dia a todos, todos que nos acompanham na Agrotins Digital. É uma grande satisfação estar aqui abrindo o debate do dia com o tema Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. E eu ressalto que o governo do estado, ele apoia e fortalece os agricultores familiares, a agricultura, os agroextrativistas, nos seus projetos produtivos e de transição da produção convencional para a produção agroecológica, através de inúmeros eventos de capacitação, transferência de tecnologia, disseminação de informações, práticas agroecológicas, junto com os nossos parceiros, as instituições parceiras. E hoje nós trouxemos para conversar mais sobre esse tema as professoras, as queridas professoras Conceição Previero, do CEUP-UBRA, que é uma grande parceira, ela que esteve à frente da Comissão de Produção Orgânica durante os últimos 4 anos, e nós da CEAGRO fazemos parte, junto com os agricultores familiares, outras instituições públicas e de ensino, fortalecendo o processo agroecológico no Tocantins. E também a professora Tainá Zanetti, que tem desenvolvido um belíssimo trabalho com os frutos do cerrado, lá na universidade onde ela trabalha. Então, para iniciarmos o debate, eu vou passar a palavra para a Tainá. Ela vai falar um pouco sobre a importância dos pilares da agroecologia no desenvolvimento rural sustentável. Professora. Bom dia a todos, bom dia Tocantins, bom dia mundo, como vocês têm falado aí, tenho acompanhado. Queria agradecer muito o convite hoje para estar aqui falando de um assunto que é tão especial e tão importante num país como o nosso, que trabalha tanto com o agronegócio, que tem a sua economia tão baseada no agronegócio. E poder falar de agricultura e agroecologia é muito especial, porque a gente se volta para uma agroecologia, para uma agricultura que é cheia de cultura, né? Eu gosto muito de falar em agricultura, lembrando desse termo, né, da cultura. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala de cultura, nós estamos lembrando que dentro de um sistema, né, dentro de um ecossistema, dentro da biodiversidade, nós temos a ação antrópica, né, a ação do homem, e das relações desse homem, né, desses seres humanos com a natureza. E essa relação, ela tem que ser respeitosa antes de tudo, né? Ela tem que ser boa tanto para a natureza quanto para os seres que habitam nela. E quando a gente está falando, por exemplo, de desenvolvimento rural, nesses termos, né, da agricultura, nós temos que lembrar então que o desenvolvimento muitas vezes ele é confundido com crescimento econômico, né? Então, às vezes, a gente coloca vidas humanas, né, e a vida da própria natureza em xeque por causa de um crescimento econômico, achando que isso é o desenvolvimento. E quando a gente está falando de desenvolvimento rural, o que nós temos que observar é que todas as vidas desse ecossistema importam, né? Então, quando a gente está falando de desenvolvimento rural, nós temos que pensar em todos os fatores que englobam o desenvolvimento, né? Isso vai desde a qualidade de vida do agricultor até a manutenção da sustentabilidade nesse bioma, por exemplo, no Cerrado, né, que a gente está falando aqui,
que está sendo utilizado para as práticas humanas, né? No caso, a agricultura. Então, quando a gente fala em agroecologia, por exemplo, também, aí eu vou deixar mais para minha colega falar, a gente tem que entender que as práticas elas têm que ser sistêmicas. E quando eu falo sistêmicas, eu estou falando que tudo está interligado. Por exemplo, se a gente coloca um agrotóxico na terra, né, esse agrotóxico ele vai ficar só na terra, né, ele vai passar para o ar, vai passar para a água, né, vai passar para os outros seres, não só os seres humanos, mas também os animais. E todo mundo aí vai acabar sendo, enfim, impactado com isso. Então, quando eu estou falando de agroecologia, eu estou repensando a ação do homem ali naquela natureza. Eu estou colocando o homem como uma parte de um todo, né? E então isso muda a perspectiva de uso da terra, né? A gente vai usar a terra então de forma respeitosa, né? De forma biodiversa, a gente vai respeitar ali esse meio ambiente. Então, quando a gente está falando de agroecologia e desenvolvimento rural, nós podemos pensar em várias possibilidades, né? A primeira delas é pensar como que eu vou manter, se ele quiser, né, esse agricultor, na terra de uma maneira digna. Porque uma das coisas que a gente escuta muito falar, e em especial na academia, né, quando a gente estuda a questão da ruralidade, é que a gente tem que manter o agricultor na terra, né? Como se a gente quisesse algemar o agricultor ali. Isso é uma coisa muito perigosa, né? É uma coisa até muito desrespeitosa, porque, na verdade, todo mundo tem direito de ir e vir. Então, como que a gente pode manter esse agricultor na terra de forma digna, de forma adequada, com sua qualidade de vida? Né? Isso, então, como a Dilciane colocou, que bom que o estado do Tocantins auxilia no fortalecimento e manutenção desses agricultores, né? Com políticas de fortalecimento, com políticas, né? Para a agroecologia. Porque sem o Estado é muito difícil o agricultor sozinho conseguir se manter, né? Em especial quando ele está fazendo essa transição para a agricultura ecológica. Então, gostaria aí de saudar os esforços que estão sendo feitos em relação a isso. Posteriormente, para o desenvolvimento rural, a gente também tem que pensar nos novos mercados, né, que estão se abrindo. Então, a gente tem, sim, um mercado no Brasil muito estabelecido para o agronegócio, tanto interno quanto externo, mas quando a gente está falando de agroecologia e dessa transição agroecológica, dessa produção orgânica, nós temos que pensar que é um mercado diferenciado. Não dá para você colocar nas mesmas condições, por exemplo, um arroz convencional e um arroz biodinâmico, por exemplo. Eles vão trabalhar em lógicas diferenciadas, eles vão ter esforços diferenciados e eles vão participar de mercados diferenciados. E isso, o agricultor ele tem que estar instruído, capacitado para trabalhar nessa lógica e nesses novos mercados. E também a gente tem que entender que tem que ter um mercado pronto para receber esse tipo de produto diferenciado. Então, quando a gente está falando dessa construção social de mercados para esses produtos diferenciados, a gente tem que capacitar o agricultor para que ele entenda que o produto dele tem qualidades diferenciadas e isso pode abrir para ele possibilidades de trabalhar em mercados que talvez ele nunca tenha imaginado, como feiras especiais, como restaurantes, como mercados online, como CSAs, né, que são comunidades que sustentam a agricultura. E na outra ponta, o consumidor, né, ele também tem que estar preparado para receber esse tipo de produto. Porque muitas vezes a gente escuta o consumidor falar assim, mas essa cenoura orgânica tá cara. Mas esse arroz biodinâmico tá caro. Essa conserva de piqui tá caro.
Mas por que que está caro, né? Será que é caro mesmo, né? Porque a gente acaba estando acostumado a pagar muito barato, né? Em produtos, às vezes, no mercado, produtos geralmente de commodity, que funcionam numa outra lógica, né? E aí, quando chega um produto que é feito artesanalmente, né? A partir da agricultura familiar, esse agricultor ele tem que se manter dignamente com a venda dos produtos dele. Então, a gente tem que preparar também esse consumidor para receber esse tipo de produto, para que ele entenda que não é caro, né? Mas que, na verdade, esse produto tem uma trajetória social, né? Ele tem uma cara, ele tem uma história, tem pessoas que trabalham em torno dessa farinha de jatobá, desse baru, né? E que essas pessoas precisam ter dignidade, né? Então, esse produto, você não está pagando um preço, né? Você está pagando um produto que tem vários valores agregados, né? Um valor simbólico, um valor artesanal, um valor de pessoas que estão se dedicando dia e noite para, por exemplo, manter o nosso cerrado em pé para chegar na sua mesa. Não sei se eu continuo falando ou se a gente pode ir fazendo um debate. Certo. Gostei muito da sua colocação, Tainá, falando desse processo que precisa acontecer tanto do mercado quanto dos consumidores. E uma dúvida frequente que a gente escuta bastante é da diferença dos produtos agroecológicos e os produtos orgânicos. Então, vou passar a palavra agora para a professora Conceição, para que ela diferencie melhor esse tipo de produção agroecológica, produção orgânica, para esclarecer melhor na cabeça de quem ainda não está inteirado desse assunto. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Diane, pelo convite, né? Eu falo que vale reforçar a participação do Centro Universitário dentro da AgroTeams. Nós participamos desde a primeira AgroTeams. E no contexto, né, desse diferencial, a importância é, primeiro, você enxergar os cenários do que concerne a agricultura convencional e a agroecologia e a produção orgânica. Como a professora falou, são mercados distintos, mas que nós temos, né, nichos diferenciados em que nós podemos trabalhar de forma que a gente venha atender as demandas. A agricultura convencional é algo muito mais popularizado no âmbito do país, do mundo, frente aos negócios, né? Então tem todo um mercado já estabelecido com grandes investimentos, quer seja no âmbito governamental como no âmbito das empresas. Quando nós projetamos isso no sentido da produção sustentável, que nós podemos chamar de produção agroecológica, produção orgânica, biodinâmica, permacultura, nós temos diferentes identidades, mas que nos traz, né, algumas particularidades. Vamos falar exatamente do estado do Tocantins, né? Nós temos no estado representatividades de povos que desenvolvem, né, os seus agroecossistemas, que, na verdade, não têm uma identidade de agroecologia. E até porque a agroecologia é uma ciência que há muito tempo se pratica, mas que hoje criou-se essa identidade, né? Então, é uma ciência extremamente importante, porque ela absorve diferentes outras ciências, ela tem um olhar multidisciplinar, interdisciplinar, e isso acaba abrangendo diferentes setores para que possa desenvolver um trabalho dessa natureza. Agora, se eu penso nos quilombolas, né? Se eu penso nos indígenas, nos ribeirinhos, nos pescadores, eles têm as suas formas, as suas práticas, não só dos cultivos, mas também as suas sementes, né? É claro que
todo esse mercado que hoje foi imposto pelo agronegócio, muitos materiais genéticos se perderam, né? Então, esse é um trabalho importante. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, algumas sementes de milho crioulo, que nós temos, né, um trabalho de resgate, multiplicação e doação de sementes crioulas. Então, as comunidades tradicionais, de alguma forma, tinham, né? Agora, como resgatar isso, vincular a questão do trabalho, né, dessas comunidades? Como você disse, nós temos programas, né, de incentivo, tanto no âmbito governamental, quanto as instituições privadas, as instituições de ensino. E hoje esse trabalho congrega, né, de maneira, primeiro, a reconhecer o que esses agricultores fazem, que é extremamente importante, a dar visibilidade aos produtos, até mesmo, né, do agroecoextrativismo, que é algo praticado dentro dessa agricultura sustentável, e as práticas, né, de desenvolvimento, de cursos, de seminários. Então, há um cenário pontual. Agora, o que concerne a produção orgânica? É uma produção que, de uma forma assim, mais simplificada, ela tem, né, um desenvolvimento tecnológico que você não consegue muitas vezes atender esse mercado considerando os insumos, as práticas que são desenvolvidas e principalmente a questão do atendimento às normativas, às legislações que regimentam a produção orgânica no país. Tanto no âmbito das empresas, né, certificadoras, como também no âmbito do governo federal, através da certificação social. Então, esse é um ponto que é preciso ter tecnologia, diferente da tecnologia convencional, para você poder ter o atendimento de uma produção orgânica, considerando certificação. Agora, a produção agroecológica, como eu falei antes, nós temos diferentes formas e sistemas que, de alguma forma, vem sendo praticada pelas comunidades, pelos grupos de agricultores. Precisa, né, alguns movimentos mais fortalecidos, principalmente no que concerne a organização social desses povos, desses agricultores, para que eles, de uma forma conjunta, possa ter um atendimento em especial de mercado. Eu, consumidor, quero ir a uma feira e ter a garantia que, independente de um selo, né, que uma certificação orgânica possa me dar, mas eu ter a confiabilidade, a credibilidade de origem daquele produto. Então, isso que é extremamente importante. A relação dentro de uma produção agroecológica, ela tem que estar sustentada num estabelecimento de confiança entre o produtor, entre o consumidor. E como a professora falou, nós não vemos, né, esse sistema, esses processos dentro da agroecologia de forma desintegrada, né? Então, todo o contexto, ele tem que acontecer de uma forma, né, dentro de uma sinergia. E nada disso vai prosperar se não tiver a valorização e o reconhecimento do homem do campo, o pequeno agricultor, né? Então, eu tenho preferência por um produto agroecológico, eu tenho preferência por um doce de mangaba, um doce de buriti, mas assim,
como que nós podemos, né, fazer com que isso aconteça, organizando as pessoas, os grupos, e em especial reconhecendo e valorizando esse conhecimento que não está descrito muitas vezes em livros, em artigos científicos, e como sempre eu falo, você não consegue pôr no currículo Lattes. É algo que traz uma herança cultural, né, dentro dessa ancestralidade, que se nós não olharmos para isso de uma forma a valorizar, eu vejo que dificilmente nós vamos, né, conseguir avançar. E outro ponto que eu vejo extremamente importante, nada disso pode acontecer dentro de alguns segmentos, de algumas cadeias produtivas, se nós não tivermos o Cerrado em pé, a Amazônia em pé, porque do contrário, fica difícil a gente dar continuidade. Certo. Eu gostaria de falar agora com a professora Tainá. Eu gostaria, professora, que você citasse um exemplo bem sucedido de uso de algum fruto da sociobiodiversidade dentro desse trabalho que você já realiza com os agricultores familiares, que você citasse um exemplo de sucesso. Bom, primeiramente queria agradecer muito as falas da professora, me sinto muito contemplada, especialmente quando ela fala da questão de que os agricultores e os grupos tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, eles são os guardiões desses saberes, né? Então, o que a gente tem que fazer enquanto universidade, né, e eu acho que ela vai concordar comigo, é que a gente faça extensão universitária para que a gente consiga, de certa forma, guardar as memórias desses guardiões, né? Porque estão se perdendo. Muitas delas ficam na oralidade, né? Vão passando de geração em geração e muitas vezes essa nova geração muitas vezes não quer saber, infelizmente, né? Vão para a cidade, não querem ficar no campo, e esses saberes todos do Cerrado e dos outros biomas, mas especificamente do Cerrado, acabam se perdendo. E aí, nesse sentido, dessa questão ancestral, né, que vai passando de geração em geração, eu acredito que o produto que eu mais vejo com êxito é o óleo de piqui. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que sim. O óleo de piqui, ele é assim como o óleo de babaçu e o óleo de outras espécies, né, do Cerrado, ele foi desenvolvido, então, pelos indígenas do Alto Xingu, os Cuicuro, né? E eles foram passando para outras etnias indígenas até chegar nos Quinsede, né? Que são um grupo indígena ali daquele anexo do Xingu. E o mais interessante é que esse óleo de piqui, né, já é uma tradição de mais de 500 anos que é feita, né, nesses diferentes povos indígenas. E o óleo de piqui, para os povos indígenas, são utilizados como algo estético ou como repelente. Então, eles passam no corpo, passam na mão, passam no cabelo. E nós, da cidade, né, utilizamos como um ingrediente culinário, né? Então, nós vemos o óleo de piqui sendo vendido por diversas cooperativas, né, em especial a Central do Cerrado, que é uma cooperativa de cooperativas, né, que está aqui em Brasília, mas está em 22 estados do Brasil. Então, ele consegue organizar de forma cooperativa muitas cooperativas de todo o Cerrado, inclusive dos indígenas do Xingu, com o óleo de piqui. E esse óleo de piqui, a gente conseguiu ver uma experiência exitosa, porque ela consegue chegar tanto em redes de supermercado no Brasil todo, como também nesses mercados alternativos, né, no caso das cooperativas, e ainda chegar em vários restaurantes de gastronomia contemporânea no Brasil. Então, tem vários restaurantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, que utilizam o óleo de piqui feito pelos Quinsede.
Então, é muito interessante porque eles desenvolveram toda uma tecnologia em relação ao piqui, né? Partindo do óleo, que é extraído a frio, mas também desenvolvem, né, o creme de piqui, que foi um creme que a gente desenvolveu com eles, né, numa vivência de ecogastronomia, que eu tive a oportunidade de ficar com eles alguns dias lá em 2017 e 2018. Eles desenvolveram também a castanha de piqui inteira, né? Então eles são o único grupo indígena que trabalha com o piqui, que consegue tirar a castanha do piqui inteira. Então, e mais a polpa, né? Então a gente vê aí 4 subprodutos. Não, ainda tem mais um produto que eles fazem a farinha de piqui. Depois que eles fazem o óleo, esse resíduo da polpa do piqui vira uma farinha de piqui. Então eles fazem o óleo de piqui extraído a frio para conservar todas as vitaminas e nutrientes do piqui. Então é riquíssimo em vitamina A, vitamina C, ácidos graxos bons, né, gorduras boas, a farinha, né, do piqui, a castanha inteira do piqui e o creme de piqui. Então, só com o piqui em um grupo tradicional, a gente consegue ver que a tradição deles, né, traz uma grande possibilidade de ingredientes, né, como o óleo, a farinha, a polpa, e a nossa interação possibilitou também mais uma inovação, que é o creme de piqui. Então, de modo geral, eu acredito que os óleos, né, têm sido produtos muito reconhecidos e muito valorizados e muito buscados por chefes, cozinheiros e consumidores, por vários motivos, porque os óleos, né? Então, eu tô falando do óleo de piqui, mas eu posso falar do óleo de buriti, do óleo de babaçu, do óleo do coquinho azedo, enfim, uma série de outros óleos, né? Porque eles têm uma grande possibilidade de envase, uma grande possibilidade de validade, né? Então, facilita a logística desse tipo de produto. Então, só dando esse exemplo, né, dos quinceji, né, ali no Xingu, e, por exemplo, o óleo de babaçu, né, das quebradeiras de coco também. Então, que é um outro exemplo também, que é um exemplo tradicional, né, que foi desenvolvido tanto pelas indígenas quanto pelas quebradeiras, que conseguem fazer um subproduto do babaçu, por exemplo, né, que serve tanto para indústria estética, né, que você pode fazer óleos, pode fazer sabonetes, quanto também para culinária, né, para gastronomia, porque o azeite, né, o óleo de babaçu é maravilhoso, né, ele tem um defumado incrível que melhora qualquer preparo culinário. Tá certo, Tainá. Eu queria ressaltar que aqui no estado nós trabalhamos com comunidades agroextrativistas. Nós conhecemos sim o óleo de piqui, o óleo de buriti, o óleo de macaúba. Existem as mulheres agroextrativistas do Apacantão aqui no estado que desenvolvem esse trabalho e elas participam da Agrotins. Todo ano elas vêm comercializar seus produtos e nós, como governo, damos esse apoio de divulgação e na comercialização desses produtos. Também o óleo de babaçu com as quebradeiras de coco lá no Bico do Papagaio. E tem esse trabalho sendo construído aqui no estado também. E foi muito boa a sua fala, eu agradeço a sua participação, a participação da Conceição, que trouxe toda essa reflexão sobre a importância dos agricultores familiares e agroextrativistas na preservação da sociobiodiversidade do Cerrado e a valorização desses povos tradicionais aqui do estado. Eu faço um convite a todas as pessoas que procurem esses produtos tradicionais, que são cultivados, que são preparados pelos produtores aqui do estado, que tenham esse cuidado na hora de consumir esses produtos, né, de dar prioridade a eles, sabendo de tudo isso que foi abordado aqui. Você vai estar valorizando o nosso produto,
aqui do estado e ajudando esses produtores a melhorar sua qualidade de vida. Eu gostaria de passar para a professora Conceição, falar um pouco as últimas considerações, contando um pouco sobre o sistema agroflorestal, que nós participamos também da implantação lá no seu Piubra, e falando de alguma espécie que seja rentável também para a agricultura familiar implantando nesse sistema agroflorestal. Ah, que bom, né, poder resgatar e falar essa questão dos óleos. Quando nós pensamos no programa da bioeconomia, no âmbito do Ministério da Agricultura, um dos eixos, né, prioritários é a questão do óleo, dos azeites oriundos, né, dessas espécies nativas dos diferentes biomas. Com relação ao nosso sistema agroflorestal, a nossa experiência, num âmbito que eu falo assim, quase de um laboratório pela dimensão, nós iniciamos em 2015, como já foi falado, os trabalhos nesse sentido no Estado, ele é feito de forma participativa, tanto no que tange as instituições privadas, o governo, as comunidades tradicionais, agricultores, as instituições de ensino. Então, nós lá do CEU Piubra, nós temos hoje diferentes formas de cultivo, o qual nós iniciamos, né, foi projetado para que ele tenha uma produção sucessional. Então, se inicia com a implantação de espécies que vão ter um desenvolvimento a médio e longo prazo, no que tange a tanto espécies frutíferas cultivadas, espécies nativas com potencial alimentar e também espécies madeireiras. E nesse desenvolvimento você vai fazendo o manejo de culturas que tenham uma produção mais rápida, mais a médio, né, prazo, e de maneira que você tenha um ciclo contínuo dentro desse processo, né, de produção. Então, você tira um produto, você instala outro, fazendo rodízio de diferentes culturas. Mas vale ressaltar a importância do policultivo, né? Você cultivar de forma diversa no que tange o equilíbrio, né, entre aspas, desse ambiente, o qual vai proporcionar uma menor infestação de doenças, de pragas. E mais do que isso, você ter uma diversidade naquilo que você vai colher, considerando a alimentação. Então, a nossa alimentação, ela pode ser mais diversa do que aquela que hoje nós fazemos, né? Mas tudo isso tem um contexto de mercado. Então, a agricultura, dentro desse olhar da agroecologia, da produção sintrópica, nós conseguimos, né, tirar diferentes produtos em pequenos espaços. Eu posso dizer que um ponto bastante forte dentro do sistema de produção, quando você trabalha a agricultura sucessional, então no início você tem a produção de hortaliças, mas você projeta num tempo de 2, 3 anos, você tem o desenvolvimento das fruteiras, que acaba sendo um bom produto de mercado, né? Então nós entendemos que o cultivo das bananas consorciado com espécies que se desenvolvem precisando mais de sombras, tem dado um resultado bastante positivo. Então, é possível, né, você manter uma família, eu digo que numa área pequena, de 1.000 metros quadrados, quando você trabalha, né, dessa forma, de maneira diversa, fazendo as sucessões de culturas e trabalhando com os recursos gerados daquela área, que vai desde a poda que você vai fazer num eucalipto, numa bananeira, quando você tira o cacho, para contribuir para esse sistema equilibrado. Certo, Conceição. Vou passar a palavra para a Tainá, fazer um desfecho, né, um resuminho de tudo que você falou.
e você tem algum tempo para discorrer sobre isso. Bom, então eu acho que está sendo muito rica essa discussão, porque eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente lembrar, então. Então, primeiramente, lembrar que no Brasil a gente tem duas grandes realidades, né? Então, uma é de um agronegócio que motoriza a nossa grande economia, que trabalha com commodities, né? Enfim, que abastece o mercado interno e externo, né? Com diversas matérias-primas, né? Como, por exemplo, soja, arroz, milho. Mas nós também temos uma outra realidade no país, né? Que é uma realidade de uma agricultura tradicional, né? Então, como a Conceição bem colocou, hoje a gente chama de agroecologia, né? Ou agricultura orgânica, mas isso está muito atrelado aos saberes tradicionais, né? Então, às vezes, quando a gente chega para algum agricultor e fala, mas quem sabe você é agroecológico, daí não, eu sou comum, eu faço como eu sempre aprendi, né? Então, vai muito disso, né? Do saber tradicional, que hoje a gente coloca um nome. Esse saber tradicional, ele precisa ser valorizado, né? Valorizado com políticas, valorizado com capacitação, valorizado com construção de mercados, com condições dignas de vida desses agricultores e de comercialização desses produtos. Nós precisamos também capacitar esses agricultores para apresentar os seus produtos, né? Então, eu acredito que não é porque é uma agricultura tradicional ou porque é um produto, um ingrediente tradicional, que ele precise também estar parado no tempo. Eu acredito que a inovação ela vem para contribuir ainda mais para que esses produtos se perpetuem, né? A gente que trabalha com as relações de tradição e modernidade, a gente entende que a tradição ela só consegue perpetuar no tempo se ela conseguir se adequar ao momento moderno. Então, eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo na secretaria, juntamente com o trabalho da universidade, ele é muito rico para somar com esses saberes tradicionais, né? A gente também, né, tem que capacitar os consumidores e os chefes, né, para que eles conheçam esses produtos, né, saiam do que eu chamo de monotonia alimentar. A Conceição bem colocou também, né, que a gente acaba vivendo numa monotonia alimentar. Se a gente vai ao supermercado, a gente encontra sempre os mesmos 5 tipos de fruta, que é laranja, maçã, banana, uva e pera, né? Sendo que o Cerrado tem mais de 1.500 frutas, né? E dificilmente a gente vê isso nos supermercados. Às vezes a gente vê piqui, né? Que é o mais conhecido. Aqui em Brasília a gente vê baru também, mas acaba por aí, também não é em todo supermercado. Então, às vezes a gente come sempre o doce de goiabada, mas a gente podia estar comendo um doce de buriti, né? Então, eu acredito que a gente pode sim sair dessa monotonia alimentar e quando a gente, como consumidor, se capacita, conhece, né? A gente passa a valorizar esses produtos. Eu não gosto de chamar de produto, eu prefiro chamar de ingrediente. Então, esses ingredientes, né? Por exemplo, eu não preciso usar óleo de soja todos os dias, eu não preciso usar óleo de milho todos os dias, não preciso usar óleo de canola todos os dias, né? Eu posso sim usar um óleo de piqui, um óleo de baru, um óleo de buriti. Eu não preciso usar um pinole ou um avelã que vem lá da Itália ou de Madagascar, enfim, que isso vai oxidando ao longo do tempo, chega aqui, tá já com gosto de outra coisa, né? Eu posso usar outras castanhas, as nossas castanhas brasileiras, né? Então eu posso usar uma castanha do Brasil, eu posso usar uma castanha da Macaúba, eu posso usar, né, comer uma castanha de baru, a própria castanha do piqui, que é deliciosa, né? A castanha da bocaiúva, enfim, eu tenho várias possibilidades, né? Eu não preciso comer sempre as mesmas coisas, né?
Com isso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a nossa saúde provavelmente vai melhorar, porque a gente vai ter mais nutrientes disponíveis na nossa alimentação, a gente vai ter acesso a gorduras boas, a vitamina C de riquíssima qualidade, a vitamina D, a vitamina E, enfim, tudo isso nos nossos frutos cerrados. Nós vamos mobilizar e construir novos mercados para esses produtos. Então, muitos desses produtos vão ser desvelados, né, vão sair da invisibilidade e vão começar a circular nos diferentes mercados, seja ele o gastronômico, o gourmet ou o mercado consciente, né, o mercado sustentável. E com isso, esses agricultores vão se sentir mais motivados e felizes e com melhores condições de vida para se manter no campo por opção, né, a passar esses saberes, né, para as novas gerações, a se conectar muitas vezes, né, a ter condições de se conectar pela internet para desenvolver um mercado autônomo partindo dele, não necessitando de atravessadores, né, ou intermediários. E com isso, eu espero, né, que esse cenário todo um dia se construa, espero estar viva para ver isso. E com isso a gente vai ter o nosso cerrado valorizado muito mais em pé do que derrubado, né? Então eu anseio por esse dia que a gente vai inserir o cerrado na nossa alimentação do dia a dia, nas nossas festas, enfim, né? Eu faço muito... Eu tenho uma linha, né, de brigadeiros que a gente desenvolveu nos nossos projetos, que são os brigadeiros do Cerrado. Então, a gente faz brigadeiro de piqui, que eu até vou disponibilizar a receita, né, que eu combinei com você, o brigadeiro de jatobá com chocolate, que fica incrível, o baruzinho, né, que é como se fosse um cajuzinho de amendoim, mas é com a castanha de baru, a queijadinha, né, que é o nosso brigadeiro de queijo com doce de buriti, que fica incrível. Então, assim, nós temos várias possibilidades de inserir o nosso cerrado no nosso dia a dia, nas nossas festas, né? E poder, com isso, né, ter o poder nas mãos de realmente fazer da nossa alimentação um ato político, um ato sustentável, um ato consciente, e assim manter o nosso cerrado em pé e maravilhoso, levando água aí para todos os outros biomas e respeitando e equilibrando a biodiversidade, que é tão importante, que a gente faz parte, né? A gente não domina, a gente faz parte. Com certeza, Tainá. É muito importante a gente ter esse cuidado de valorizar o produto do nosso pequeno produtor, como a Tainá falou, o ingrediente, né? Quantas receitas a gente pode desenvolver utilizando os produtos que tem disponível no nosso cerrado e que os agroextrativistas já vêm seguindo esse trabalho. Eu aproveito para divulgar. Esse ano nós não tivemos, por causa do cenário atual, a presença dos agricultores familiares na Agrotins, divulgando e comercializando seus produtos, mas eles estão presentes na plataforma digital. Vocês podem acessar no pavilhão da agricultura familiar, tem também a sociobiodiversidade. Vários produtores de diversos lugares do estado gravaram um relato mostrando o trabalho que eles desenvolvem, os produtos que eles comercializam, e lá eles fazem essa divulgação, tem o telefone para contato. Se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato lá na Secretaria da Agricultura. Nós estamos à disposição para fazer essa intermediação dos produtos do Cerrado pelos agroextrativistas direto ao consumidor. Então, nos colocamos à disposição. Eu agradeço a participação novamente da professora Tainá, professora Conceição. Foi muito rica a reflexão que nós fizemos de valorização do agroextrativista, do agricultor familiar, na preservação da sociobiodiversidade. Obrigada.